Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Ainda sem o diretor executivo Vasco, está no mercado mapeando, né, os nomes para ver aí qual se encaixa no perfil dessa diretoria, né, que a gente sabe que não tem dinheiro, que a gente sabe que não tem competência, uma diretoria com pouca capacidade, né, uma diretoria que não tem criatividade. A gente sabe aí que tem nomes como Eduardo Freland, que cabe no bolso dessa diretoria do Vasco. Eduardo Freland é um dos principais nomes aí, né? Inclusive saiu a informação que Eduardo Freland já vem se despedindo, né? Ou usando um tom de despedida para sair do Avaí, para vir acertar com o Vasco e ser o novo executivo, o novo homem forte do futebol do Vasco. E também tem uma informação que o CEO Amodeu da Vasco SAF ofereceu um projeto para o diretor executivo, né, ex-Fenerbahçe, Mário Branco. Amodeu ofereceu um projeto e o diretor Mário Branco até se interessou, né, segundo essa informação. E agora aguarda aí, né, a resposta do Mário Branco para ver se ele vai aceitar o projeto para vir para o Vasco da Gama, ou se ele não vai aceitar. Caso ele não aceitar, o Vasco vai atrás aí do Eduardo Freland, porque é um diretor executivo que cabe aí no bolso dessa diretoria incapaz do Vasco da Gama. E também saiu outras informações, né, de reforços de jogadores. Agora a gente vai ter informações de jogadores aí praticamente todos os dias, porque está próximo, né, de abrir a janela, a principal janela europeia, no mês de julho. E também tem uma janela aberta, né, nesse exato momento. Essa janela vai até meada aí do mês de junho, mas é uma janela que a galera pouco se movimenta, né, os clubes, no caso, pouco se movimenta. Então, essa janela não tem muita importância, mas ela serve aí para uma espécie de aquecimento, né? Um aquecimento aí já para começar a especular, começar a se organizar, né? Será se o Vasco já vai começar a se organizar? Será que o Vasco vai fazer um planejamento para conseguir corrigir a rota que tem que corrigir nesse elenco? Um elenco com muitas lacunas, né? Falta aí reforços em muitas posições. Na minha opinião, o Vasco precisa pelo menos de mais um zagueiro, mais um volante, 2 laterais e um ponta, pelo menos, e mais um meio de campo aí, né, no caso, para suprir a saída do Dimitri Payet, que teve seu contrato rescindido ontem. Agora é oficial, o Payet não é mais do Vasco, Payet saiu do Vasco. Obrigado aí, Payet, pelo ano de 2023, ajudou muito o Vasco naquela campanha lá para fugir do Z4, gol de falta, assistências, gols. Lembro muito que o Payet fez pelo Vasco e agradeço muito por ele ter jogado, né, ter aceitado o desafio naquela ocasião, né, no Vasco, um time aí lutando para fugir do Z4, e o Payet veio da França, foi abraçado pela torcida, muito bem acolhido aqui no Rio, né? Mas entregou, né, até certo ponto ali no ano de 2023, foi muito importante. Depois de 2023, o Payet acho que se acomodou, acho que o Payet já não fez muita questão de continuar, né, correndo e entregando dentro de campo, e consequentemente, né, foi caindo de rendimento. E esse ano a torcida do Vasco, a maioria, né, dos torcedores, uma pequena minoria não queria a saída do Payet, a grande maioria queria o Payet longe do Vasco, e isso aconteceu, né? E galera, agora que o Vasco ainda não tem um executivo, vem saindo aí muitos nomes aí, né? Já saiu o nome do Gabriel do Operário, né? Também saiu o nome
do Pedro Rocha, vem saindo o nome direto. Ontem eu trouxe um nome aqui, né, no caso, do jogador argentino Alan Lescano, um meio-campo jovem. E hoje saiu outra informação de outro jogador jovem da Argentina, o jogador Lorenzo Scipione. Lorenzo Scipione tem apenas 20 anos e, no caso, joga na posição de volante. Também já atuou como meia e também é um jogador especulado pelo Vasco. Lorenzo Scipione tem aí 15 jogos e apenas um gol jogando pela equipe do Tigres da Argentina e pode ser um possível reforço do Vasco. É um jogador jovem, promissor, é um jogador que tem aí idade, né, até para uma revenda para a Europa. Um jogador muito jovem, avaliado no Transfermarkt por 3 milhões aí de euros e de repente pode ser aí um possível reforço do Vasco. Essa informação não é minha, eu venho trazer aqui para vocês, replicando a notícia e deixando minha opinião. Eu acho que não é hora para fazer apostas, não é querendo aqui desmerecer o jogador Lorenzo Scipione, mas é uma aposta sim, não vale a pena o Vasco continuar, né, apostando no mercado, até mesmo nesse jogador Alan Lescano, que é uma jovem promessa, né, um meio de campo, que joga pelos dois lados aí, meia direita, meia esquerda, joga também, já jogou como volante, já jogou como centroavante, um jovem aí avaliado em 6 milhões de euros, né, no Transfermarkt, tem aí 15 gols pela equipe do Argentino Júnior, 70 e poucos jogos, mas é outra promessa também. Eu acho que não é hora do Vasco estar apostando tanto aí, né? É hora de você ter aí um pouco de objetividade, né, no mercado e ter aí, dar o tiro certeiro, né, no caso, trazer jogadores para vir, para ser titular, né? Não ficar apostando. Lorenzo Scipione é um jovem jogador, mas ele não conseguiria aí, né, suprir a saída do Paê, né? Ele não ia conseguir firmar de uma hora para outra, ele poderia oscilar, assim como qualquer jogador jovem oscila. Então, na minha opinião, não é hora de apostar. Espero que essas possíveis contratações aí não passem de especulações e que o Vasco dê o tiro certeiro no mercado, que o Vasco seja decisivo, não fique apostando, dê aí um tiro certeiro, traga pelo menos 2, 3 jogadores aí para vir para o Vasco, para ser titular, para ajudar o Vasco, né, sair desse momento. O Vasco está com a mesma pontuação do primeiro da zona do rebaixamento. O Vasco tem um jogo dificílimo contra o São Paulo. O Vasco ainda não tem um diretor executivo. O Vasco tem muitas coisas aí para resolver. Tem um problema aí seríssimo no elenco. E para mim aí tem que reforçar praticamente todas as posições desse elenco. Até a posição que eu acho que é a posição aí que está mais tranquila, que no caso é de centroavante, que a gente tem um Verratti, deveria, né, trazer mais um jogador para disputar a posição com o Verratti de centroavante, mas como não tem dinheiro, para não ficar apostando, gastando dinheiro à toa, sobe o GB de novo, dá base aí para os profissionais, dá uma chance aí para o GB ser de repente a sombra do Verratti, a sombra que o Vasco precisa para o decorrer da temporada, né? Não fica apostando, trazendo jogadores aí para gastar dinheiro. Em vez de apostar, traz aí pelo menos aí uns 3 jogadores para ser titular. Traz pelo menos um zagueiro, um lateral e um ponta aí, ou um meio de campo. 3 jogadores dessa posição aí para ser titular. Eu ainda a minha prioridade ainda seria trazer aí um lateral esquerdo para ser titular no lugar do Pitão, porque o Pitão, na minha opinião, ainda chega a ser mais bizonho do que o João Vitor. Eu traria, né, no caso, se eu fosse dirigente do Vasco, um lateral esquerdo
traria aí um meio de campo ou um ponta, ambos para ser titular, e pelo menos aí mais um zagueiro, né? Mais um zagueiro aí, mas no caso aí trazendo um lateral já ajuda muito, um lateral aí que seja bom defensivamente também, tem aí um bom desempenho ofensivamente, né? Porque o Piton defensivamente não existe. Eu sei que o João Vitor é fraco, mas acho que dá para segurar as pontas aí, né? Até porque tem um Luiz Gustavo da base pedindo passagem aí. Já tá na hora do Maurício Lemos de repente fazer aí uma dupla de zaga com o Luiz Gustavo. De repente a gente tem a solução dentro do próprio elenco, né? Ao invés de ficar fazendo apostas aí. E é isso, cara. Traria aí 3, no máximo aí 4 jogadores para ser titular, do que contratar uma manada aí, né? 6, 7 reforços aí e só servir um, igual aconteceu aí na primeira janela, né? Diversos reforços aí e apenas o Tietê e o Nuno é titular. O Vasco contratou aí mais de 8 cabeças aí e apenas 2 é titular, o restante é reserva, e alguns aí nem entram no decorrer dos jogos. E essa é a minha opinião. Chega de apostas, tá na hora de contratar jogadores para ser titular. Não é desmerecendo o jogador que foi especulado, nem o Alan Lescano, nem o Lorenzo Scipione. São 2 jovens promessas do futebol argentino. Um joga no Tigres, outro joga no Argentino Júnior. Mas o Vasco tem que ser certeiro nesse mercado. Não pode ficar apostando. Tem que dar o tiro certeiro para não sofrer no decorrer aí da temporada, né? No fim da temporada de 2025, que a gente já está entrando. Já estamos, né, no meio do ano. Agora o ano começa a funilar, já sentido o final do ano. Se o Vasco ficar nessa de apostar em jovens promessas, jogadores aí, banco de outros clubes, né? Eu acho que é um equívoco muito grande e a chance de dar merda aí é muito grande também. E é isso, torcedor. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fica com Deus aí. Saudação vascaína. Tamo junto, família.